Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: próximo da morte, o anjo veio o buscar. Divisa: um defunto sem espírito. Pensamento: a alma se desprendeu do corpo. De Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 6, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora pula para Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, abraçando, confessando que era estrangeiro e peregrino na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo qual também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O versículo 21 e 22 para o cumprimento verbal desta mensagem. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Não temos daquilo do que hei de falar aqui hoje. Não se assuste, não se apavore e não fuja do recado de Deus que será relatado aqui no dia de hoje, porque o que eu irei falar é a mais pura verdade, é a mais pura realidade, é a consequência e final de todo ser humano, que é enfrentar o paletó de madeira. Você tem a sua casa. A sua casa tem vários cômodos. Tem a sala, tem a varanda, tem a cozinha, tem o banheiro. São vários espaços na sua casa. Dá para você se locomover da sala para a varanda, da varanda para a cozinha, da cozinha para o banheiro ou vice-versa.
Mas aqueles que partem dessa vida para outra, quando é encaixado dentro de um caixão, não tem mais cômodo para aquele corpo se locomover. Ele está encaixado direitinho dentro de um caixão, na medida certa, no tamanho exato, e está ali, coberto de flores, bem arrumadinho. A tampa do caixão se fecha, e aquele caixão fechado desce ao seu sepultamento. No sepultamento, o velório, o chororô, a tristeza, porque o amigo se foi, o pai se foi, o avô se foi, o filho se foi, o neto se foi, o tio se foi, alguém se foi. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Quando parte desta vida para outra, há uma outra vida além dessa. Uma outra vida que é muito mais real do que a existência humana sobre a face da terra. Uma vida dos quais muitos não se dão conta. Uma vida dos quais muitos não querem nem saber o que acontece depois da morte. Mas a Bíblia declara do Gênesis até o Apocalipse o que acontece do outro lado da vida. Muitos falam por aí: morreu, acabou. Eu quero saber em qual fase ou como que eles aprenderam isso, que morreu, acabou. Se a palavra de Deus diz que morreu é o segmento da sentença entre ser galardoado ou ser condenado. Essa mensagem de hoje, irmão, vai ficar muito forte aqui hoje. Deus vai falar grandemente com você aqui hoje. No mês de novembro é intitulado, no dia 2, o dia de finados. Só que o dia de finados, quando vem a acontecer antes e depois do dia de finados, as pessoas vêm morrendo. E muitas pessoas morrem. E de acordo com está no Código Penal e no Código Civil, deve-se haver respeito aos mortos. Com certeza. Nenhum sepulcro pode ser violado, porque isso está no Código Penal. Mas quando se passa desta vida para outra, quando o espírito e a alma se desprendem do corpo, quando aquele corpo deixa de ter vida, para onde que o espírito vai? Para onde que a alma vai? A Bíblia dá a resposta. No livro de Eclesiastes diz: e o espírito volta a Deus que o deu, e a alma, se for salva, vai ao paraíso. Jesus falou: se for perdido, vai ao inferno. Então, há uma consequência daquilo que você faz aqui nessa vida, que é o que vai determinar se você tem direito a descansar no paraíso, ou se você não tem direito e a tua alma vai direto ao inferno. O termo da palavra paraíso e inferno não é de agora, irmão.
Isso já vem bem lá de trás. E detalhe, só estava no coração de Deus fazer o céu e a terra. Só que no reino dos céus houve traição. Houve-se um traidor. E o nome deste traidor é Satanás e seus capangas, que são os demônios. Eles traíram a confiança de Deus. Deus confiava neles. Mas a Bíblia diz, falando acerca de Satanás assim: perfeito eram os teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. O inimigo de nossas almas cai. Deus faz Adão e Eva. Ele, não satisfeito, faz Adão e Eva pecar contra Deus. E ele, não satisfeito ainda com o segmento da raça humana após a queda de Adão e Eva, ele tem tentado contra o ser humano, para que o ser humano venha a pecar contra o Criador, para que o ser humano não venha se arrepender dos seus pecados. E uma vez este ser humano não se arrependendo, o fim é ir para um local aonde está Satanás e os demônios. O primeiro a inaugurar o inferno foi Satanás e os demônios. Depois de Satanás e os demônios, os seres humanos que são desobedientes à palavra de Deus, que são desobedientes à voz de Deus, também têm sido lançados no inferno. Eu vou falar aqui em Antigo Testamento, antes de chegar no Novo. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Você pode analisar aí. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O tema dessa mensagem aqui hoje é próximo da morte. O anjo veio buscar. Divisa. Um defunto sem espírito. Pensamento. A alma se desprende do corpo. Vamos então à lógica do entendimento. Glórias a Deus. Próximo da morte. O anjo vem buscar. O anjo vem buscar quem? Os salvos. Os salvos que são obedientes à palavra de Deus. Quando você é obediente à palavra de Deus e morre em obediência à palavra de Deus, o anjo vem te buscar para te levar ao paraíso. Glória a Deus. Só que um defunto sem espírito não permanece de pé. Ele cai. Porque não tem mais força. A força do espírito. E a alma se desprende do corpo. E quando a alma se desprende do corpo, meu Deus, glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. E quando a alma se desprende do corpo, ela não vai ficar vagando. Essa alma vai ser buscada por dois seres. Porque há uma consciência nessa alma, se ela foi salva ou se ela foi perdida.
Se ela cantava louvores ou se ela cantava música do mundo. Se ela bebia água ou se ela bebia cachaça. Se ela era serva de Deus ou se ela era serva de Satanás. Há uma consciência nessa alma. Glórias a Deus. Então, quando a alma se desprende do corpo, imediatamente, se essa alma for salva, o anjo aparece e resgata essa alma para levar ao paraíso. Mas se essa alma for perdida, a Bíblia diz claramente, está escrito no livro do Apocalipse, aparece a morte a cavalo amarelo, e atrás da morte vem o inferno, para levar os seus mortos. Isso está comprovado biblicamente. Você não tem como fugir dessa realidade. Você não tem como fugir. Mas, irmão, ninguém nunca me falou isso. Se ninguém nunca te falou, o que você tem que fazer? Qual é o seu dever? Conforme diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. É dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o que está escrito lá. Qual é o seu dever? Se ninguém te fala, se o teu pastor não te fala, se o teu dirigente não te fala, é obrigação sua de procurar saber a verdade. É obrigação sua procurar ler a palavra de Deus. Você não pode ir pela cabeça dos outros. Você tem que ter cabeça feita. E para você ter a cabeça feita, Jesus tem que ser a tua cabeça. Jesus tem que ser o teu guia. O próprio Jesus falou: examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Às vezes você procura examinar o final do campeonato do futebol, você procura examinar como que vai ser o final da novela, você procura examinar como que vai ser o final do filme, você procura examinar em qual parque você vai ou em qual shopping você vai estar, e você não procura analisar a palavra de Deus. E a Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é você que está errando. Diante de Deus não vai haver justificativa. Ah, mas o meu pastor não me falou, a minha pastora não me falou, o irmão não me ensinou. Diante de Deus, irmão, não vai haver justificativa. Porque hoje tem a Bíblia na palma da sua mão, tem a Bíblia online, tem a Bíblia no tablet, tem a Bíblia no celular Android, tem a Bíblia hoje com vários meios de dispositivo para você analisar a Escritura. Mas às vezes o mundanismo cega, irmão. O mundanismo cega. A Bíblia diz: ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se você tem fé, você acredita que mesmo você não vendo, vai acontecer. Deus vai te dar vitória. Aí o versículo 2 diz: ó, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Os antigos são os homens e mulheres do passado, que perseveraram até o fim, acreditaram, não duvidaram, não ia pela cabeça dos outros, mas ia por aquilo que Deus estava nos direcionando através dos sacerdotes, dos profetas e de homens e mulheres que estavam ali à disposição de Deus. O versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que era aparente. Isso quer dizer que do nada Deus faz um tudo. Você pode olhar ali, pode estar num agreste, aquela seca terrível. Do nada Deus pode fazer florescer uma floresta naquela terra seca. É só Deus querer. É só o ser humano parar de ficar em desobediência a Deus. Que aonde a terra está seca, vai florescer. Glória a Deus.
Versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Quando você é fiel a Deus, Deus testemunha de você, sabia disso? O próprio diabo, quando estava em um momento, em uma audiência com o Criador, Deus diz assim para Satanás, dando testemunho de Jó. Está vendo aí, Satanás, meu servo Jó? Ele é fiel, é justo. Aí o diabo, como acusador, lógico, Senhor, você dá tudo a ele, por isso que ele é fiel a ti. Aí Deus falou: vai, toque em tudo que ele tem, mesmo na sua alma, que eu vou te provar que ele é fiel, com alguma coisa ou sem nada. E a Bíblia diz que Jó foi fiel em tudo. E o diabo ficou envergonhado. Deus tem prazer de dar testemunho daquele que é fiel a ele. Glórias a Deus. Aí o versículo 5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque não viu a morte. Ele foi transladado. Transladado ao reino dos céus. Observando a Bíblia Sagrada, irmão, a Bíblia nos mostra 3 exemplos de pessoas que não provaram a morte. Primeiro, Enoque foi transladado. Segundo, Elias foi arrebatado. Terceiro, Moisés. Não, irmão, Moisés foi enterrado. Aonde? A Bíblia diz que o corpo dele desapareceu. Fizeram um enterro simbólico, porque o corpo de Moisés ninguém viu. Só lá no livro de Judas, mais à frente, o apóstolo Judas, não Judas Iscariote, mas um outro discípulo de Jesus Cristo com o nome Judas, ele escrevera dizendo que Satanás e o arcanjo Miguel estavam disputando acerca do corpo de Moisés. Aí o arcanjo Miguel falou assim para Satanás: o Senhor te repreenda. E Deus pegou o corpo e fez o corpo desaparecer da frente dos dois. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. A morte não teve poder sobre a vida de Jesus. E Jesus está vivo até os dias de hoje. Ainda aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16, diz assim: todos estes que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-a de longe, crendo nelas, e abraçando e confessando que eram estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que assim dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha dele, de se chamar o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Aquele que persevera até o fim, acreditando unicamente em Deus, cantando louvores unicamente para Deus. A Bíblia diz que Deus não se envergonha de dar testemunho desses. Você sabia disso? Glórias a Deus. Deus não se envergonha. Por isso persevera até o fim. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus não verão a morte. Passarão desta vida para outra. É como que se você estivesse entrando dentro da sua casa. Você abre a porta e entra. A morte do fiel é assim. Ele parte desta vida para outra, para descansar no paraíso. Glórias a Deus. Isso que eu estou falando é a mais pura realidade. Não tem como fugir disso.
Infelizmente, irmão, são muitos defraudadores no mundo. Infelizmente. Muitas pessoas que sabem que vão para o inferno e querem te levar junto. Tem muitos aí, irmão, que estão até dentro da igreja que vão para o inferno. Você sabia disso? Mas como o irmão prova isso? São pessoas que defraudam a palavra de Deus. São pessoas que não ensinam mais a palavra de Deus. Essas pessoas vão para o inferno e vai levar muitos com eles. Mas, irmão, por causa de que eles não estão mais ensinando a palavra de Deus na igreja? É fácil. Por causa da ganância do dinheiro. A ganância está fazendo muitos fazer isso. Você sabia disso? É a ganância. Não, se eu falar isso aqui, que está escrito, vai espantar a pessoa. O dizimista mais alto que tem na minha igreja vai sair daqui, eu não vou falar não. Aí o que acontece? Ele vai para o inferno. Quem está lá ouvindo o evangelho erradamente vai para o inferno também. E até o dizimista, que está dando dízimo altíssimo também, vai para o inferno também. E depois ainda vai chegar diante de Deus. Eu não sabia, Senhor, não sabia. Você sabia que tem muita gente que vai chegar diante de Deus e vai dizer assim? Não sabia? Jesus falou. Muitos me dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, falamos em mistério, curamos enfermos, expulsamos até os demônios, o Senhor não vai rejeitar? Aí Jesus falou, vai falar assim: nunca vos conheci. Como é que pode isso? Vamos lá, para terminar. Versículo 22 e 23. Pela fé, versículo 21 e 22, quer dizer, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu bordado. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Jacó e José, já próximo da morte, eles sabiam que ia morrer. Eles intitularam ali a ordenança acerca do que deveria ser feito com os seus restos mortais. Você está entendendo aí? Você está entendendo o mistério aí? Glórias a Deus. A Bíblia fala também acerca do rei Davi. E o interessante, irmão, se você não observar direito os salmos de Davi, você nunca vai entender esse tipo de detalhe. Davi, ele tinha um temor muito grande acerca do inferno. Ele sempre estava orando a Deus, clamando a Deus, pedindo para Deus livrar ele deste lugar. Repara direitinho os salmos de Davi. Davi estava consciente acerca da existência do inferno. Livra minha alma do Hades, Senhor. Livra minha alma da chama. Ele sabia deste lugar. Por isso que ele sempre insistia, mesmo tendo falha, porque todo ser humano tem falha. Mesmo tendo falha, ele insistia em Deus, pedindo perdão por tudo aquilo que ele havia cometido. Aí lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 3, diz: e aproximando os dias da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão, dizendo: guarde os mandamentos de Deus, como está escrito na lei de Moisés. Davi, antes de morrer, falou para o seu filho Salomão: guarde os mandamentos de Deus. Davi não mandou Salomão guardar a partida de um clube de futebol. Davi não mandou Salomão guardar o último capítulo da novela. Davi não mandou Salomão guardar a última cena mais emocionante do filme. Davi não mandou Salomão guardar o divertimento no parque.
ou o passeio no shopping, ou a alegria no circo. Mas a ordenança de Davi para o seu filho foi: guarde os mandamentos de Deus, e você vai ser próspero em tudo. Guarde como está escrito na lei de Moisés. Davi, após falar essas palavras, ele fechou os olhos e partiu. Deixou suas últimas palavras. O que você tem ensinado para o teu filho? Qual é o tipo de mandamento que você tem ensinado para ele ou para ela? Aí é você e Deus. Eu não posso me meter nisso. Porque depois Deus vai te cobrar no juízo final. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. A Bíblia conta a história de duas vidas que morrem. Um era mendigo e o outro era rico. A Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, hoje intitulado como paraíso, porque Jesus bradou na cruz dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O rico morreu, a Bíblia diz, e foi sepultado. E quando seus olhos abrem do outro lado da vida, ele enxerga que está em chama e em tormenta e com sede. Quer dizer, o mendigo Lázaro morreu, os anjos veio buscar para levar ao seio de Abraão ou ao paraíso. Mas o rico morreu. E quem veio buscar ele? Isso agora é fácil de falar. É o livro do Apocalipse. Vem ela a cavalo amarelo. E ela olha e fala para o inferno: ali está mais um que pertence a nós. E dá ordem aos demônios. E os demônios vão numa velocidade e agarram aquela alma perdida. E vem ela a cavalo amarelo. Vira para o inferno e chama os demônios e diz: pega aquela alma que me pertence e lança no inferno. E vai embora atrás de outras almas perdidas. E aí sim, vai percorrendo o planeta Terra, em todas as nações, pegando alma de todos os lugares, cada uma com o seu dialeto, cada uma que teve a sua oportunidade para se salvar e não se salvaram, e sendo lançado no inferno. Isso é real, irmão. Isso que eu estou falando é real. E hoje eu falo com a mais convicção e certeza. Porque antes eu não entrava no assunto, eu não detalhava, porque eu não tinha base profunda. Como hoje eu tenho já a base profunda do Gênesis até o Apocalipse, hoje eu não tenho mais medo de falar concernente ao inferno e ao paraíso. Quando a pessoa morre salva, vem dois anjos do céu para pegar aquela alma e levar ao paraíso. Mas quando a pessoa morre perdida, a dona morte vem cavalgando a cavalo amarelo, e vem ela e chama o inferno e dá o brado, ordenando aos demônios: pega aquela alma perdida e lança no inferno. E aí ela vai todos os dias. No livro de Provérbios diz que a alma não se farta de receber os seus mortos. A coisa é séria, irmão. A coisa é séria. Vou falar um negócio aqui sem ter medo de errar. Muitos pastores, presbíteros e obreiros vão ser lançados no inferno. Mas como o irmão prova isso?
Isso é fácil. Defraudadores da palavra de Deus, furtadores da palavra de Deus, ocultadores da palavra de Deus, omitidores da palavra de Deus. Você sabia que na lei do homem omissão é crime? Omissão quer dizer ocultar uma verdade. Se na lei do homem omissão é crime, na lei de Deus omissão é pecado, porque você conhece a verdade do Evangelho e não prega a verdade do Evangelho. Mas, irmão, por que eles não pregam mais a verdade do Evangelho? E por que eles não falam mais do céu e do inferno? Não, isso é fácil. Materialismo. Por causa do dízimo e da oferta. Aí não falam mais a verdade. É só campanha da porta larga, campanha da avenida asfaltada, campanha do pode tudo, mas campanha da verdade divina, irmão, eles não colocam de jeito nenhum. Os pregadores, então, irmão, os que são conhecidos como os evangelistas, que vivem pela alma pregando o evangelho, irmão, estão passando uma necessidade terrível. Estão tendo até que trabalhar. Porque eles, para receber convite, nananina não. Porque esses lugares não convidam, porque eles falam a verdade daquilo que está escrito. Então quem eles convidam? Animador de auditório. Eles convidam palhaços evangélicos para só divertir o povo, o público. De palavra de Deus, verdade divina, nananina não. Os evangelistas, aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, estão passando uma prova terrível, irmão. Eu estou recebendo mais convite, não. São poucas as igrejas que estão convidando. Meu Deus do céu. Estamos nos últimos dias. Não se escandalize, não. Estamos nos últimos dias. Há espaço para circo na igreja. Mas acabou-se o tempo da profecia no templo sagrado. Jesus está voltando. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que Deus possa falar mais forte em cada coração. E vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho. Não brinque. Não brinque. Observando a Bíblia Sagrada, um certo homem, já na época da graça, tentou roubar a glória de Deus. O povo começou a adorar. Este não é um homem, ele é um Deus. Ele é um Deus. Quando ele recebe a glória para si, se intitulando como Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece e fere ele. E detalhe que poucas pessoas observam. O corpo dele entrou em estado de decomposição na mesma hora. Está na Bíblia isso, irmão. Você pode olhar lá. No mesmo instante, morreu expirando em bichos. Estado de decomposição. Procura saber cientificamente, se a pessoa não enterrar um cadáver logo, o que acontece? O corpo entra em estado de decomposição e começa a sair bichos pelo nariz, pela boca, pelo ouvido e pelos olhos. Ou você acha que eles colocam algodão ali por causa de quê? Eu estou te falando realidade científica. Não tema, não fique com medo, ouça a realidade. Você acha que eles colocam algodão no cadáver por causa de quê? No nariz, no ouvido, na boca. É para os bichos não saírem. Porque se deixar em aberto, conforme o estágio da decomposição que o corpo já está entrando, os bichos vão começar a sair. E vai ficar feio ali no velório, ali na hora do enterro. O parente do fulano, os bichos saindo pela boca, pelo nariz. Estude cientificamente acerca disso, que você vai ver que eu não estou mentindo. Aí nós olhamos um fato, um relato bíblico,
mostrando a história de um homem que tenta roubar a glória de Deus, tenta roubar para si a glória de Deus. Ele aceita a adoração, ele não repreende o povo. Aí o anjo do Senhor aparece, fere ele, no mesmo instante ele morre inspirando em bicho, um corpo em estado de decomposição. Imagina a cara do povo, o povo fugindo. Minha nossa, a gente nunca viu isso. Que é isso? Você está entendendo? Você tem que ler Bíblia, você tem que ler a palavra de Deus. Tudo que falar na igreja, você também não pode sair acatando, não. Você tem que ver se está escrito. Se não tiver escrito, seja anátema, diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho. Que Deus possa ainda ter misericórdia de ti e te dar ainda mais uma oportunidade antes de você atravessar desta vida para outra. A Bíblia diz: se hoje ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Aceite a Jesus, você que ainda nunca aceitou. Se reconcilie com Deus, você que está afastado. Se conserte com o Senhor, você que está de qualquer maneira. Porque Deus quer salvar a tua alma. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, está escrito. Quando você morre salvo, você parte desta vida para outra, para descansar no paraíso. Mas se você morrer perdido, a tua alma vai direto ao inferno. E aí, segue-se o juízo. Procure aqui a resposta. A resposta está na palavra de Deus. Deus tem algo para fazer em sua vida ainda. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Senhor, Deus e meu Pai, que no dia de hoje, abençoe esse ouvinte de perto e de longe. Abençoe esse ouvinte que está online também nos ouvindo e que daqui a pouquinho também vai assistir essa mensagem. Abençoe esse ouvinte que está vendo e ouvindo agora pela internet também esta mensagem, Pai. Tome esse ouvinte nas tuas mãos. Toma todo este, seus familiares, desperta e mostra que é a última hora e que nós só estamos aqui de passagem. Isso é que eu já te peço aqui hoje, já te agradeço, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Fique na paz de Jesus e que Deus nos abençoe.